Sou o Paulo Oliveira de Jundiaí e hoje é o dia 29 de abril de 2020, uma quarta-feira, é o 37º dia da quarentena. E hoje vamos falar um pouquinho sobre feminismo e machismo, alguma coisa que a gente discutiu em alguns grupos recentemente, mas família e comunidade junto com isso tudo, né? A sociedade atual, pessoal, vem sofrendo muitos ataques aos preceitos morais, até ao ponto de o conceito moral assumir uma conotação pejorativa, do tipo, faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Isso é hipocrisia, isso não é moralidade. Aí pegar a palavra moralidade, esse pessoal que quer realmente distorcer as palavras, né? Eles fazem esse tipo de coisa. Você sabe, é só você ir lá no dicionário e ver qual que é o significado, a origem da palavra moral. Conjunto de regras adquiridas através da cultura, da educação e da tradição e do cotidiano, que orientam o comportamento humano dentro de uma sociedade, dentro daquilo que é certo, daquilo que é errado. A gente tem que ter noção, né? Noção do que é certo, noção do que é errado, que quando você acaba com essas noções, tudo pode. É o que está acontecendo. É o que esse pessoal da esquerda quer fazer com o Brasil. Nós temos que assumir as nossas responsabilidades, né? Eu venho de uma família grande, eram 5 irmãos. Eu me lembro muito bem quando eu morava lá numa cidade pequena do interior, e éramos 5 crianças acordando de manhã para ir à escola. Era realmente uma operação de guerra, como dizia meu saudoso pai. Todo mundo correndo, se trocando, né? Tomando banho, botando uniforme, tomando café, arrumando a mochila. Todas as crianças fazendo isso sozinhas, né? E arrumando a cama, guardando o pijama no armário. Isso foi um hábito que moldou o nosso caráter. Então, quando a gente saía para a escola, meu pai gostava de brincar. Parecia que não tinha dormido ninguém na casa, porque a gente tinha o hábito de fazer as nossas funções, de fazer aquilo que a gente achava que era necessário. Então, as crianças foram crescendo com esse tipo de visualização. E isso não era problema nenhum. Éramos 3 mulheres e 2 homens. Todos eles arrumavam a cama, não tem problema. Varriam o quintal, não tem problema também, né? A gente voltava na hora do almoço, minha mãe e meu pai trabalhavam, os dois. Minha mãe era professora e meu pai técnico agrícola. A gente nunca teve luxo, mas graças a Deus a gente também não teve nenhum tipo de falta de coisas, né? A gente sempre teve o necessário, o suficiente na nossa casa, inclusive livros. Meu pai era um incentivador, minha mãe também, da leitura. Então a gente se encontrava na hora do almoço e era outra confusão danada na mesa, né? Nós tínhamos uma senhora muito saudosa, a dona Leonor, né, que ajudou muito na nossa formação. Ela era uma velhinha, franzina, pouco estudo, mas de uma fortaleza espiritual e moral muito grande. Ela nos ensinou muita coisa. Todo mundo sentava na mesa para comer junto. Minha mãe não gostava que ninguém falasse, que ela é professora, tem que ficar quieto e fazer o que vocês têm que fazer. Já o meu pai, ele era mais liberal, ele queria que a gente conversasse, dissesse o que está acontecendo no dia, né? O que foi na escola, o que vai acontecer, o que aconteceu. E esse tipo de conflito moldou o nosso caráter. A gente sabe a hora de falar e a hora de ficar quieto. Mas existem os falaciosos, os mentirosos que estão por aí, tumultuando tudo isso daí, né? Veja bem o que esse cara aqui falou, ó. O maio de 68 impôs o relativismo moral e intelectual a todos nós. Impôs a ideia que não existia mais qualquer diferença de bom e mal. Não existe diferença entre bom e mal, né? Verdades e falsidades. Posso fazer o que eu quiser, né? Beleza e feiura. Bom, se é problema, beleza e feiura é um problema de preferência. Quem falou essa bobagem? Nicolas Sarkozy, presidente da França, meu amigo. Esse pessoal está realmente lá atrás e continua, né? Os politicamente corretos continuam fazendo isso, querendo acabar com a consciência moral das pessoas para implantar uma nova civilização, né?
falsos dilemas. Então a gente começa a enfrentar falsos dilemas, né? Meninos e meninas, eu falei, eu venho de uma família grande e não tem problema nenhum, né? De fazer a minha cama, né? De varrer o quintal, né? Qual é o problema, né? Isso não me deixou mais macho, nem menos macho, né? Não me deixou nem mais homem, nem as minhas irmãs, que também carregavam a mochila delas, engraxavam o sapato delas, né? Lavavam as roupas delas, eu também lavava minhas cuecas, né? Não tem problema nenhum. Elas, hoje em dia, elas trabalham, trazem dinheiro para casa, trocam o pneu do carro, sem problema nenhum. E isso também não interferiu na feminilidade delas. São mulheres normais, trabalham. A minha mãe sempre trabalhou. E nem por isso, lá os nossos 5 irmãos, nos tornamos alguns psicopatas. Não. A gente tinha sim um apoio, né? No final da tarde, de noite, mas não precisa o dia inteiro, né? E ninguém virou psicopata, né? A gente não fica impondo, eu sou machista, eu sou feminista, né? Ideologias de gênero. Isso é coisa de, é loucura desse século XXI. Então, a sociedade atual vem sofrendo e já sofreu bastante ataques aos preceitos morais. Vitimização marxista, é isso que está acontecendo. A culpa é de todo mundo, menos de quem fez a bobagem, né? Cabe à atual geração, cabe a nós, cabe a vocês que estão chegando, né? Coragem de resgatar esses valores morais e retomar o sentido real das palavras, porque o pessoal da esquerda começa a fazer aquele duplo pensamento, né? Nova língua, e ele pega um vocábulo do português ou do inglês, o que seja, e transforma o sentido dele, né? Eu falei um pouquinho, né, sobre a minha história, sobre a minha família, né, e me dou agora o luxo de fazer um pouquinho de nostalgia. Eu nasci em Pirassununga, aqui é o Instituto de Educação de Pirassununga, onde eu estudei, tá? Aqui o Jardim, no centro da cidade, uma cidade pequena, mas uma cidade conhecida, tanto pela Academia da Força Aérea, quanto pela Caipirinha 51. Depois nós fomos para Campinas, onde eu estudei na Unicamp, fiz o meu curso de engenharia, né? Depois eu fui morar em São Paulo, onde eu fiz minhas pós-graduações, na USP. Aí fui trabalhar em Bauru, em função das necessidades da própria profissão. Fui morar em Toronto, em função também da profissão de engenharia. Depois eu me mudei para Jundiaí, a cidade onde eu adotei e criei meus filhos, e tenho o maior orgulho de morar em Jundiaí e ser jundiaiense de coração, né? Temos aqui a Ponte Torta, temos aqui a Praça Central, temos aqui a nossa cidade, querida Jundiaí. Então a gente gostaria de lembrar vocês, né, da nossa preferência, né, por nossa cidade. Aqui está o nosso brasão, que está escrito aqui, Etiam Perme Brasília Magna. Que significa isso? Também graças a mim, Jundiaí, Brasil se tornou grande. E por que Jundiaí chama Jundiaí? Por causa desse peixinho aqui, o jundiá, que era muito, ainda existe, né, nos rios da região. Então a gente chama Jundiaí. Obrigado, pessoal. Um abraço.